Oi pessoal, eu sou a Fabi e eu vim mostrar para vocês um pouco da minha rotina. Esse aqui é o caminho que eu faço todo dia para ir para o trabalho. Essa aqui é a estrada principal que liga a BR-153, a rodovia Transbrasiliana, até o distrito de Talhado, que é um bairro pertencente a São José do Rio Preto. Essa estrada, até chegar ao distrito de Talhado, são 5 quilômetros. Aqui é muito difícil a situação, principalmente nessas épocas, porque não tem ônibus circular que para os moradores aqui irem para esse distrito. E, por exemplo, para mim é muito difícil porque eu não tenho carro. E os moradores daqui disseram que antes da pandemia tinha um ônibus rural que pegava os moradores que iam para a cidade, iam para Talhado, fazia esse trajeto. Diz que depois da pandemia, depois que começou a pandemia, eles tiraram os ônibus. Inclusive, ó, eu tô quase caindo aqui no barro, porque tá meio difícil de andar e hoje a bota que eu tenho machucou meu pé e eu tô de tênis, então tá escorregando muito. E aqui tá muito difícil de morar. Eu sempre quis morar em chácara, morar em sítio. Só que assim, aqui é um lugar que tem acesso, só que a prefeitura não faz questão de ajudar quem mora aqui nessas regiões. Eu não sei em outros bairros de Rio Preto, outros bairros de chácara, sítio, como que é. Mas eu tô falando por aqui, pela minha vivência. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês resolverem morar, independente da cidade, pesquisem antes da cidade, vê se tem transporte, vê se não tem, os horários, porque é sofrimento. Se você não tem carro para poder transitar num local assim, porque eu comprei uma moto elétrica. Se vocês quiserem, eu até conto para vocês a minha experiência com ela. Eu já sofri 2 acidentes com ela aqui, então eu tô com medo de andar com ela. Inclusive, eu tô gravando assim, porque eu tô tendo que desviar onde tá com lama para ver onde tá mais firme para eu poder pisar, para eu não chegar tão suja no trabalho, com os pés tão sujos. Porque eu sofri 2 acidentes com ela e o último foi bem ali na subidinha ali do sítio do vizinho. Ó, tá começando a chover. E a moto descontrolou e eu bati bem na porteira dele. E depois disso a moto parou de funcionar, eu não sei o que aconteceu. Já fui atrás de mecânica, que oficina especializada em moto elétrica. E aqui o povo não gosta de trabalhar. Vai fazer 3 semanas que eu chamei o rapaz para vir aqui, para levar a moto para ver o que tinha. Ele não veio, não dão satisfação. Aqui é difícil, as pessoas não gostam de trabalhar. Eu não sei se todo mundo que é assim são os riopretenses, mas assim, todas as pessoas que eu conheci daqui, que são de fora, que não nasceram em Rio Preto, as pessoas são esforçadas, as pessoas até te ajudam, sabe, conversam com você. Mas os riopretenses, eles são pessoas muito difíceis. Eles se acham nariz em pé. Eles se acham melhores do que qualquer outro povo de São Paulo do Brasil. Pelo menos o que eu tô percebendo aqui das pessoas. É um ou outro aqui que nasceu aqui, que eu posso falar pra você que são pessoas legais. Do tempo que eu tô aqui nesse 1 ano.
porque eu já morei na cidade e agora eu tô morando aqui. E aqui tá muito pior. Tudo bem, a gente se adapta a algumas coisas, mas as pessoas serem mal educadas, você cumprimenta as pessoas, elas não respondem você, elas te medem de cima e embaixo. Então, é um pouco difícil de você conviver com essas pessoas aqui. Eu já tô desanimada. E eu tô gravando esse vídeo porque eu tô querendo ir embora daqui. Eu já não tenho mais vontade de ficar aqui. E eu tô procurando outro lugar, outra casa. E até o momento eu não consegui achar, porque a casa que eu tô tá com muito problema estrutural. O proprietário não quer arrumar. E é muito difícil você morar numa casa assim. A casa chove mais dentro do que fora. A casa alaga dentro, a casa alaga no quintal. A sala é o pior. Eu tive que tirar todos os móveis da sala, colocar tudo num cômodo só, num quarto. Então, um quarto tá servindo só para guardar as coisas por causa porque a casa alaga. E a cozinha também agora começou a encher de água. E eu não tenho mais vontade de ficar aqui. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Eu sei que isso daí, cada um tem um gosto pessoal, cada um vai pensar de uma maneira. Eu tô falando por mim, a minha vivência. Por exemplo, quem tem filhos. Se você quiser morar aqui em Rio Preto, independente se é área rural, você é cidade, aqui tem poucas escolas. Então, por exemplo, somente esses bairros novos que eles estão fazendo, esses loteamentos, essas casas que eles entregaram nesses últimos anos do Casa Verde e Amarela, eles pegam, resolvem fazer um loteamento, aí vende, constroem a casa para a população, entregam. Só que assim, eles prometem para os compradores, para os futuros moradores, que lá vai ter escola, vai ter creche, vai ter posto de saúde, vai ter comércio, vai ter um monte de coisa. Quando você chegar lá, não tem nada disso. Eu falo porque o ano passado eu fui ver uma casa no bairro, acho que, se não me engano, Nova Esperança. Já era quase divisa com Ipiguá. E o que acontece? A moça que estava alugando a casa, ela falou que fazia 6 meses que ela tinha recebido a casa da construtora. Como eu não tenho nada com construtora nenhuma, as casas foram entregues pela Pacaembu. A casa até bonitinha, bem acabadinha, uma gracinha a casa. Pequenininha, mas bem bonitinha. Tinha quintal, tudo. Só que lá ela não tinha feito ainda, não tinha feito o muro e nem o portão. Aqui o pessoal tem um costume, esse pessoal que pega essas casas das construtoras, às vezes a pessoa não quer morar. Aqui o pessoal tem o hábito de alugar a casa sem muro e sem portão. E tem muita gente que aluga. Eles, por exemplo, eles alugam a casa por 500, 600 reais sem muro nem portão. Aí se eles fazem muro e portão, aí vai para 750, 800 reais o aluguel. Aí, por que ela estava alugando a casa? E ela falou que tinha um apartamento. Ela falou que ia voltar para o apartamento dela. Porque lá no bairro não tinha escola. E aqui em Rio Preto, quem mora na área urbana, só quem mora na área rural. Quem mora na área rural,
a prefeitura manda o ônibus escolar para vir pegar as crianças. Quem mora em área urbana, a prefeitura fornece o bilhete para você levar seus filhos para a escola. Só que acontece, dependendo do bairro que você mora, por exemplo, esse que fui ver a casa, só tinha creche. Agora meu filho está na primeira etapa, como eles chamam aqui, ó, primeiro ano do pré, do infantil, da pré-escola. E o que acontece? Lá no bairro não tinha pré-escola. Então as crianças tinham que estudar no bairro vizinho, que não é tão vizinho assim. Ela falou que era um tal de Cidadania. Eu nunca fui, não conheci. Diz que é um bairro meio pesado lá. Então, ela falou que era cansativo, porque ela tinha que pegar, acho que dois transportes, 2 conduções. E aqui é assim, dependendo do lugar que você more, dependendo do bairro, por exemplo, eles te dão um bilhete. Tem linha que não faz integração. Por exemplo, aqui, eu moro aqui, região leste de Rio Preto. Por exemplo, aqui o bilhete não integram com as linhas da mesma região. Então as pessoas são obrigadas a ir pro terminal, pro centro, para pegar o ônibus pro seu destino. Por exemplo, eu tô na mesma região que eu estou, no mesmo sentido. Se eu quiser pegar um ônibus para ficar no meu bairro, na minha região, para circular, o ônibus não integra, não faz integração. Você é obrigado a pagar 2 passagens. Até o ano passado, até o dia 31 de dezembro, a passagem era R$ 3,70. Eu realmente achava bem mais barato do que São Paulo, porque inclusive eu sempre deixava o bilhete carregado para quando eu ia sair aqui. Agora, desde o dia 1º de janeiro, a passagem aumentou para R$ 4,80, praticamente o preço de uma capital. Que em São Paulo, acho que é o mesmo preço que tá. Aqui o transporte é horrível, aqui em São José do Rio Preto. Assim, é só um pouquinho melhor, menos pior para quem mora em área urbana, bairros próximos ao centro. Se você mora nesses bairros novos afastados, se você não tiver carro e moto, você não sai, você não faz nada, porque ou você tem que madrugar, ou você chega muito tarde em casa, porque o transporte é muito ruim. Aí, continuando. Aí a moça tinha que levar os filhos no outro bairro e não tinha integração do bilhete. Então ela tinha que tirar do bolso dela a outra passagem para levar os filhos. Fora que, assim, dependendo do lugar que você vai de ônibus, você acaba levando umas 2 horas e meia para você chegar onde você precisa. Então, o que acontece? É muito cansativo. Aí você fala assim, não, mas todo mundo pensa assim, não, mas eles fornecem o bilhete. Fornece o bilhete, só que as escolas são muito longe. Então, você acaba ficando difícil, é muito cansativo para os pais e principalmente para as crianças que tem que acordar muito cedo de madrugada, porque aqui as aulas iniciam às 7 da manhã. Eu tenho que acordar de madrugada, porque eu preciso me arrumar para o trabalho e arrumá-lo para ir para a escola. E é assim, o ônibus tem horário para passar, o ônibus escolar. E assim, se você não pegar ele, você tem que se virar para levar seu filho. Então é assim, é uma correria todo dia para mim. Nem quando eu morava em São Paulo, eu corria desse jeito. Eu estou nesse ano que eu estou aqui, eu estou me sentindo muito cansada. Parece que já estou morando aqui há uns 10. Nem quando eu morava em São Paulo, que eu pegava trânsito para ir de um lado para o outro, eu ficava tão cansada.